Como é que você vai fazer? Você vai pôr no YouTube? Porque eu quero as referências suas. Uhum. Toda vez que a gente dá uma entrevista, a gente também acaba sendo uma prestação de serviço que a gente Sim. faz, entendeu? Não, sem dúvida. Eu posso te mandar o arquivo bruto quando Tá. eu chegar em casa E no final a gente faz os dados todos. E daí, sem dúvida, quando terminar o TCC, eu vou te trazer uma cópia. Quem sabe até não te convido para minha banca, se a senhora tiver interesse em ir. Tá bom. Eu queria começar então, se a senhora puder falar seu nome completo, a sua formação e sua função aqui, só para por registro. Tá, meu nome é Rosana Helena Miranda, mais conhecida como Rosana Miranda, e sou arquiteta e urbanista formada em 79 aqui pela FAO. Trabalhei 30 anos no setor público, 27 anos na Prefeitura de São Paulo e o restante em outros órgãos do estado e outras cidades, né? Uhum. E hoje eu sou professora da área de projetos aqui da FAO e dou aula no primeiro ano como disciplina obrigatória e algumas optativas ligadas a essa questão da identidade, da memória, como ferramenta para o projeto, né? Como dado do projeto de arquitetura e urbanismo. Certo. Então, as perguntas, algumas podem parecer um pouco óbvias e genéricas, mas é como eu preciso de um especialista falando isso. Tá bom. Tá? A senhora pode então começar dando um panorama sobre o que é a Moca em termos arquitetônicos, o que foi, o que ela continua sendo? Olha, a Moca foi um dos primeiros bairros operários, né? O primeiro mesmo foi o Brás. E a Moca é dos bairros operários que surgiram no final do século XIX, século XX, quer dizer, na verdade, o caminho da Moca, alguns traços da formação do bairro, a formação do bairro se concluiu nesse período, mas alguns trajetos, alguns caminhos do bairro surgiram já no período colonial, porque a Moca é uma área vizinha ao rio Tamanduateí, e o rio Tamanduateí era um dos rios que davam acesso à sede de São Paulo, né? Depois que os portugueses, os jesuítas decidiram trazer a sede da capitania para São Paulo, com a fundação da cidade, com o colégio jesuíta em 1554, a gente vai ter um fluxo de colonos subindo e descendo a serra, porque o porto está em Santos, né? Na região de São Vicente, Santos, né? E a gente vai ter esse fluxo de pessoas subindo, descendo, os tropeiros, enfim. E aí esse bairro ele está encaixado na porção norte do rio, do lado direito do rio, e aí ele vai surgindo, alguns caminhos vão surgindo em direção ao sudeste, que é justamente a região que vai para a serra e para o litoral e para a zona leste também, né? Então, basicamente, essa é a geografia do primeiro sítio urbano da Moca. Depois, isso vai se acelerando com a criação do caminho da Moca, que é um caminho antigo, que hoje é a Rua da Moca, é o mesmo traçado. E depois a gente vai ter um outro elemento que é a retificação do rio, que vai de alguma forma aterrando as áreas vizinhas ao rio e portanto vai criando áreas de terra para loteamento, chácaras, né? E num momento, isso até os anos 60 do século XIX, e depois a partir de 65, 67, nós vamos ter a ferrovia como um delimitador e divisor do bairro da Moca em dois pedaços, né? Um pedaço da Moca onde ela surgiu, que é o bairro da Moca. Antigamente se chamava Moca, esse local que é a parte baixa da Moca, mais próxima do rio, e o alto da Moca, que hoje engloba a Moca como um todo, né? Por uma questão de divisão administrativa, tá? O alto da Moca, que é depois da ferrovia e subindo para as áreas mais altas, né? Então, basicamente surge como um caminho ligado a uma aglomeração indígena, mas também de passagem de colonos portugueses, de tropeiros e tal, e ao mesmo tempo depois vai se tornar um bairro industrial e operário, porque
Junto com a ferrovia vem as indústrias, né? Um pouco antes as indústrias até já tinham algumas indústrias instaladas, e também e aí as vilas, os bairros, os loteamentos operários como expansão da cidade, que é uma área que vai se localizar a moradia dos trabalhadores da cidade, porque os setores das classes dominantes vão subir a encosta da Rua Consolação, para o bairro de Genópolis, para outras áreas mais nobres e mais secas da cidade. E as áreas de várzea ficaram com os bairros operários, que é todo esse eixo da ferrovia e do Rio Tamanduateí. Basicamente é essa formação, vamos dizer assim, física, geográfica e urbanística do bairro, né? E tem uma polêmica, alguns comemoram o nascimento da Moca no final do século XIX, outros comemoram, os moradores mesmo acham que a Moca tem 400 anos, que tem toda essa coisa do período colonial que eles valorizam como raiz da existência do bairro, e que eu considero válida e pertinente essa visão, né, dos moradores. Certo, e na sua tese a senhora fala muito das casas em série do Gregory Warshawski, não sei se se pronuncia. Sim, Gregory Warshawski. Isso aí. E queria saber qual foi a função dessas casas em série historicamente. Esse conjunto especificamente, esse conjunto dele, eu não sei se existem outros que são de projeto e propriedade da família dele. O Gregory Warshawski, que era um arquiteto russo que veio para o Brasil, casou-se com a Mina Klabin, que era uma das herdeiras da família Klabin, logo nesse período, né, e são pessoas da classe, da elite paulistana, que vão investir, são investidores nessa área de construção. Ele particularmente, eles depois vão ser fazendeiros, empreendedores na área de papel, né? Tem a indústria Klabin de papel e tal, e vão se tornar loteadores da cidade de São Paulo, em vários bairros, não é só na Moca. Mas no caso da Moca, ele faz essas casinhas, um conjunto de casas em série, que é as casas da Rua Barão de Jaguário, que tem uma importância histórica assim, muito grande, porque elas têm uma caracterização quase que de um conjunto único, não são casas individuais, como normalmente são os loteamentos, as casas, os sobrados, as casas de autoconstrução em São Paulo. Elas têm uma dinâmica que o proprietário vai fazendo, vai reformando, Essas casas foram construídas como um conjunto único, de ponta a ponta, de uma esquina a outra, da Rua Dorico Mendes até a Rua Dom Bosco, que hoje tem outro nome, essa rua. Esse conjunto quase que dava a ideia de um único edifício. E apesar de serem lotes individuais, sobradinhos e tal, mas o caráter de